Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Eliabe Ferreira e hoje a gente vai entrar num tema simplesmente fascinante da medicina tradicional chinesa, a alma etérea, ou Rum. Esse conteúdo é baseado no capítulo 3 de Psique e Medicina Chinesa, de Giovanni Massiocia. E a minha ideia aqui é te explicar de um jeito bem claro, bem clínico e ao mesmo tempo bem profundo o que é o Rum, como ele aparece na nossa vida emocional e mental e por que ele é tão importante quando a gente fala de sonhos, visão, coragem, planejamento e direção de vida. Então já deixa o like, se inscreva no canal e vamos começar. Quando a gente ouve a palavra alma, é muito comum a mente ir direto para uma ideia ocidental religiosa, como se fosse uma coisa separada do corpo, imortal ou algo assim. Mas o capítulo já começa deixando claro que Rum não é exatamente isso. O Rum é chamado de alma etérea e ele tem uma natureza sutil, leve, celeste e muito ligada ao movimento. É como se o Rum fosse aquela parte do psiquismo que dá impulso, que dá direção, que dá vida interna e que faz a gente se mover por dentro. E isso é muito importante. O Rum não é a mente. Ele se relaciona com a mente, mas não é a mente em si. Na estrutura da medicina chinesa, a gente tem o Shen do coração como centro integrador. E junto dele existem outros aspectos, como o Rum do fígado e o Po dos pulmões. E o capítulo vai mostrando essa relação de um jeito bem interessante. Uma das coisas que mais chama atenção é que o texto fala sobre destinos diferentes do Rum e do Po depois da morte. Ele descreve que o Rum retorna ao céu e Po retorna à terra. E a mente, no sentido funcional, se extingue. E isso aqui não é só uma curiosidade filosófica, isso revela a natureza do Rum. Ele é mais sutil, mais móvel, mais ligado ao que transcende a matéria. E ao mesmo tempo, o capítulo deixa claro que essa dimensão sutil não é abstrata, porque ela depende totalmente do funcionamento do corpo. Ou seja, Rum é sutil, mas ele precisa de base. E aí a gente entra numa parte essencial, o Rum como movimento. O capítulo descreve o Rum como aquilo que dá movimento para a vida mental. E aqui é importante entender isso com calma. A mente, o Shen, tem uma função muito clara de integrar, organizar, reconhecer. Mas o Rum é o que dá movimento. É o que faz a psique se expandir, é o que cria a sensação de que existe futuro. Então, o Rum se relaciona com coisas como ideias, projetos, criatividade, imaginação, intuição, inspiração, planejamento e principalmente sonhos. E aqui eu não estou falando só de sonho enquanto você dorme. Eu estou falando também de sonhos vitais, sonhos que dão sentido para a vida. E isso nos leva diretamente para uma das partes mais importantes do capítulo, sono e capacidade de sonhar. O texto diz que o Rum está profundamente relacionado ao sonho. E ele explica que, quando o Rum está equilibrado, o sono tende a ser mais normal, mais reparador. Mas quando o Rum está instável, desenraizado, a pessoa pode ter insônia, pode ter sonhos excessivos, pode acordar muito, pode sentir inquietação durante a noite. E aí vem uma frase-chave do capítulo. O Rum precisa estar enraizado no sangue do fígado. Ou seja, o Rum não pode ficar solto. Ele precisa de sangue suficiente para se assentar. Se o sangue do fígado é deficiente, o Rum não se fixa, não se acalma.
e a pessoa pode ficar emocionalmente instável. E isso é muito clínico, porque aqui a gente percebe uma coisa: o problema não é só psicológico. Existe uma base fisiológica e energética sustentando aquilo. E o capítulo reforça muito essa relação entre rum e o fígado, e principalmente entre o rum e as duas funções fundamentais: o Qi do fígado, que dá movimento, e o sangue do fígado, que dá enraizamento. Então, de um lado, o Qi do fígado precisa circular, do outro, o sangue do fígado precisa nutrir e segurar. Se o Qi do fígado trava, o movimento emocional também trava. Se o Qi do fígado sobe demais ou entra em excesso, o movimento emocional fica agitado. Se o sangue do fígado é fraco, falta base, falta raiz, falta chão, e o rum começa a vagar. E o capítulo apresenta diagramas mostrando estados patológicos ligados a isso. Então você começa a ver que o rum não é uma teoria distante. Ele aparece na clínica como um padrão muito real. Agora, tem uma parte muito bonita do capítulo que fala sobre equilíbrio emocional através do rum. E a ideia é simples. O rum, quando está equilibrado, permite que a vida emocional tenha movimento saudável. Ele dá flexibilidade, ele dá adaptação, ele dá espaço interno. Mas quando o rum está desenraizado, esse movimento vira instabilidade e a pessoa pode oscilar muito. Pode ficar emocionalmente dispersa, ou pode ficar inquieta, ou pode sentir que não consegue parar. E aí entra outro tema central: os olhos e a visão. O capítulo afirma que o rum governa os olhos e a visão. Mas não é só visão física, é visão como perspectiva, visão como direção, visão como capacidade de enxergar o caminho. E aqui isso fica muito claro. Quando o rum está bem, a pessoa tem mais clareza de direção. Quando o rum está fraco, a pessoa pode perder essa perspectiva e ficar sem rumo. E o capítulo traz inclusive uma imagem mostrando níveis de visão. Visão no físico, visão no nível dos sonhos e visão como perspectiva. Isso é muito profundo, porque aqui a medicina chinesa está dizendo que ver não é só o ato do olho, ver é um ato do psiquismo. E a partir disso, o capítulo fala de coragem. E coragem aqui não é bravura exagerada. Coragem é a capacidade de seguir adiante, é a capacidade de decidir, é a capacidade de sustentar direção interna. Quando o rum está equilibrado, a pessoa tem firmeza, tem clareza. Quando o rum está instável, pode aparecer indecisão, medo, hesitação ou até impulsividade. Depois disso, o capítulo entra no tema do planejamento. E essa parte é muito importante. Ele descreve que o rum participa da capacidade de planejar, de criar direção, de ter um sentido de futuro. E o texto faz uma associação muito direta. A ausência de sonhos vitais e a falta de direção podem ser sinais importantes, inclusive ligados à depressão. Então aqui a gente percebe algo muito real. Às vezes, o paciente não está só triste, ele está sem visão, ele está sem futuro, ele está sem um sonho vital. E isso é rum. Agora, tem uma parte muito interessante do capítulo que aprofunda a relação entre rum e mente. Porque o rum fornece material para a mente. Ele fornece imagens, símbolos,
inspiração, intuição, mas a mente precisa integrar. O Shen precisa coordenar, e o capítulo mostra situações em que esse equilíbrio se perde. Por exemplo, quando o Shen controla demais, pode haver uma tendência depressiva, um endurecimento, uma contração. E quando o Hun se expande demais, pode haver uma tendência mais agitada, dispersa e até maníaca. O capítulo traz figuras mostrando exatamente isso, a relação normal, o controle excessivo e o excesso de expansão. Ou seja, não basta ter Hun, o Hun precisa estar em equilíbrio com o Shen. E aí, o capítulo entra num tópico bem clínico, o comportamento maníaco leve na prática clínica. Ele descreve sinais como aumento de energia, atividade exagerada, irritabilidade, impulsividade, falar demais, assumir riscos e uma dificuldade de reconhecer limites. E ele associa isso ao desenraizamento do Hun. Então você percebe que o Hun, quando perde base, vira excesso de movimento, movimento sem direção, movimento sem integração. O capítulo também faz conexão com a psicologia moderna. Ele fala de Hun e doença moderna, Hun, a psicologia budista, e Hun e a psicologia junguiana. E a ideia que aparece aqui é que Hun se conecta com o mundo das imagens, dos símbolos, dos arquétipos, e com conteúdos que podem estar no inconsciente. E o texto mostra diagramas comparando essa relação entre mente, Hun e conteúdo simbólico. Então, Hun não é só um órgão ou uma função fisiológica. Hun é também uma ponte entre o que a gente vive e o que a gente simboliza, entre o que acontece e o que ganha significado dentro de nós. E aí o capítulo apresenta uma ideia muito importante: o movimento do Hun como expansão e contração. O Hun saudável tem ritmo, ele expande e contrai naturalmente. Ele se move, mas ele também se recolhe. Ele se inspira e depois volta. E isso é muito importante clinicamente, porque te ajuda a perceber se o paciente está sem inspiração, sem movimento interno, sem criatividade, ou se ele está com excesso de agitação, excesso de imagens, excesso de sonhos, excesso de instabilidade. E no final do capítulo, a gente entra na aplicação clínica e acupuntura. O texto reforça que o Hun tem relevância clínica enorme, porque ele é um comportamento essencial da psique, e ele se relaciona com a mente, com a vida emocional. E o capítulo menciona, por exemplo, movimentos deficientes do Hun associado à depressão. E a lógica do tratamento passa por regular o fígado, o Qi do fígado, nutrir o sangue do fígado e restaurar o equilíbrio do movimento do Hun. Então, para fechar essa aula, eu quero que você guarde uma ideia principal. O Hun é a alma etérea, ligada ao fígado. Ele governa sonhos, visão, coragem, planejamento, criatividade e direção de vida. Quando o Hun está equilibrado e enraizado no sangue do fígado, a pessoa tem clareza, estabilidade emocional e propósito. Quando o Hun está desenraizado, a pessoa pode perder o sono, perder a direção, oscilar emocionalmente, ficar dispersa, ou até entrar em estados de excesso. Se você gostou dessa aula, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Na sua prática, você percebe mais pacientes com falta de sonhos vitais e direção ou pacientes com excesso de agitação e dispersão? Muito obrigado por assistir e até a próxima.